Sabe, imaginemos o nível de ódio necessário para desenterrar os ossos de um homem 40 anos após a morte dele. Nossa, 40 anos. É muito tempo. Muito tempo. Apenas para fazer uma queima pública daqueles restos mortais e depois atirar as cinzas em um rio. É uma coisa impensável. É um nível de rancor quase patológico, né? Exatamente. E foi exatamente isso que o sistema religioso e político mais poderoso do mundo fez com João Wycliffe. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Que alegria estar aqui de novo. É isso aí. E começamos hoje com uma saudação super calorosa, cheia de energia e com um afeto todo especial, direcionada especificamente aos ouvintes do canal Voz do Remanescente. É um privilégio imenso ter a companhia de cada pessoa que nos escuta hoje. Com certeza. Um abraço para todos os nossos ouvintes. O foco do nosso estudo hoje é uma daquelas narrativas que mudam completamente a forma como enxergamos a nossa própria fé. Nós vamos destrinchar o capítulo 5 do livro Grande Conflito, que traz o título incrivelmente sugestivo de Arautos de uma Era Melhor. Um título belíssimo a propósito. Demais. E a nossa missão nesta análise é muito clara. Nós queremos entender exatamente como a luz da verdade conseguiu romper as trevas mais densas da história humana, usando para isso os relatos fantásticos trazidos pela pena inspirada. E o nosso objetivo com isso não é só olhar para o passado, né? Pois é, a ideia é extrair lições reais e práticas para a nossa vida espiritual atual. Descobrir, de fato, o que significa ser um arauto nos dias de hoje. Bom, para a gente entender a magnitude dessa ruptura que o estudo de hoje propõe, nós precisamos voltar no tempo. Precisamos nos posicionar lá no século XIV. Muito tempo atrás. Sim, e o cenário global daquela época, espiritualmente falando, claro, era de uma desolação quase total. A palavra de Deus estava literalmente escondida. Trancada a 7 chaves. Exato. Trancado em idiomas antigos, como o latim, que, apenas um punhado minúsculo de eruditos e clérigos conseguia ler. Se a gente pensar na história humana como um ciclo de um dia, a meia-noite já havia passado há muito tempo. E as trevas eram absolutas, né? Absolutas. O povo comum dependia inteiramente do que os líderes diziam que a Bíblia ensinava, sem ter nenhuma forma de verificar se aquilo era verdade ou não. É uma posição de vulnerabilidade total. Total. Mas o alvorecer, estava prestes a despontar. E isso aconteceria através de homens movidos pelo Espírito de Deus, homens dispostos a pagar o preço máximo para devolver a verdade ao povo. E para entender como essa aurora rompeu a escuridão, precisamos conhecer a figura que é chamada de a Estrela da Manhã, né? Aquela que anunciou a chegada desse novo dia. João Wycliffe. Ele mesmo. A juventude e a formação dele na Inglaterra o prepararam para algo gigantesco. Sabe, a gente pode pensar no sistema religioso e político daquela época como um software de computador colossal. Gostei da analogia. É um sistema que dominava toda a sociedade, mas que estava completamente corrompido, operando contra os próprios usuários. E o Wycliffe entra como nessa história? Então, ao mergulhar profundamente nos estudos da filosofia escolástica, das leis civis e eclesiásticas lá nas universidades, ele estava basicamente estudando o código-fonte desse sistema corrompido. Ele aprendeu a linguagem da máquina. Olha, o que a inspiração detalha, de forma belíssima, é como a providência divina agiu exatamente nesse ponto do preparo intelectual dele. Não houve um acidente histórico aqui. Deus estava no controle dos estudos dele. Exatamente. Esse conhecimento vasto que ele adquiriu funcionou como um escudo, sabe? Um escudo diplomático e acadêmico. Porque se ele fosse só um camponês fervoroso... O sistema o teria esmagado no primeiro dia. Iriam silenciá-lo imediatamente, rotulando ele de ignorante. Verdade, ninguém daria ouvidos. Pois é, mas por ele dominar a lógica escolástica, as leis da igreja e a jurisprudência civil, os inquisidores não podiam simplesmente descartar o homem. Ele conhecia intimamente a teologia oficial. Ele conhecia as falhas estruturais, dos argumentos que eles usavam.
Sim, e ele sabia usar as próprias ferramentas lógicas do sistema para desmontar esse sistema por dentro. Ele impunha um respeito intelectual tremendo que paralisava os oponentes. Mas o curioso, e isso eu acho fascinante, é que todo esse intelecto, todo esse estudo exaustivo do tal código-fonte ainda deixava ele com um vazio existencial enorme. A academia não preenche a alma, né? Pois é. O ponto de virada definitivo na vida dele acontece quando, ainda lá nos corredores da universidade, ele finalmente tem acesso às escrituras sagradas nas línguas antigas. O encontro com a palavra. Exato. Toda aquela filosofia intrincada que ele estudava não oferecia paz nenhuma, mas ali, naquelas páginas que ele traduzia e lia, ele viu o plano da salvação revelado sem filtros. O que deve ter sido um choque para a época. Um choque gigantesco. Ele viu Cristo como o único advogado do ser humano, eliminando assim, de uma vez, a necessidade de toda aquela burocracia de santos, sacerdotes e perdões pagos. E essa revelação altera toda a trajetória dele, porque a transformação, embora comece ali na compreensão da mente, ela precisa descer para o coração. E a religião da época era muito baseada no medo, né? Totalmente. O ensino oficial era fundamentado na culpa, no terror do purgatório e na compra, literalmente na compra do favor divino. Ao descobrir a graça gratuita lendo a palavra, Wycliffe encontrou que a erudição não podia dar para ele. Ele encontrou paz com Deus. E isso muda tudo. A lealdade dele mudou de imediato. A partir dali, a Bíblia passou a ser a única regra de fé e o foco central de tudo que ele ensinava. Sabe, trazendo isso para a realidade de quem nos ouve hoje, o paralelo é impressionante. Como assim? Nós vivemos na era do excesso de informação. Existe um volume absurdo de estudo secular brilhante, debates teológicos infindáveis na internet. E, no entanto, tudo isso pode deixar um eco de vazio na nossa alma. É muito barulho e pouca substância espiritual. Exato. A paz real só preenche esse espaço quando há um encontro direto, pessoal, com a revelação do plano da salvação na palavra de Deus. A erudição e o conhecimento técnico têm sim o seu valor, não estamos negando isso, mas é unicamente o encontro direto com a pessoa de Cristo que transforma o ser humano. E olha, o desdobramento natural desse encontro genuíno com a verdade é a ação. Não dá para ficar parado. A pessoa não consegue ficar calada. De jeito nenhum. A história nos mostra que a devoção sincera à luz inevitavelmente coloca a pessoa em rota de colisão com as estruturas que lucram com as trevas. A descoberta dele foi pacífica internamente, mas rapidamente se transformou num choque violento contra as falsidades institucionais lá na Inglaterra. E aqui eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo porque a história toma um rumo que pode parecer contraditório. Lá vem você. Diga. É que o Wycliffe se viu no meio de batalhas colossais, e um dos maiores alvos dele foram as ordens dos frades mendicantes. Mas peraí, historicamente, os monges franciscanos e dominicanos não eram vistos como a base da caridade na Idade Média? Eram homens que faziam voto de pobreza, né? Como que alguém tão focado nas escrituras, cheio do amor de Cristo, transforma justamente esses frades no problema central da sociedade? Olha, é um questionamento super válido. A nossa visão moderna, muitas vezes, romantiza a vida monástica daquele período. Sim, a gente imagina eles cuidando dos pobres, sendo humildes. Exato. Mas o espírito de profecia expõe as engrenagens ocultas dessa instituição. E a realidade ali estava muito longe dessa caridade pura. Os frades mendicantes operavam como um verdadeiro dreno financeiro e moral na nação. Um câncer social, basicamente. É uma boa definição. A mecânica da coisa era perversa. Eles viajavam pelo país vendendo o perdão papal. Isso criava um mercado onde o crime literalmente compensava. Desde que você tivesse dinheiro para pagar a absolvição. Exatamente. Se o criminoso pagasse o frade, ele estava perdoado. Essa prática banalizava o pecado e fazia os índices de criminalidade e vício dispararem nas cidades. Mas sabe, a questão ia muito além do dinheiro. Tinha algo pior. Tinha.
A mensagem inspirada destaca como eles minavam o núcleo mais essencial da sociedade. Eles atacavam a família, Mas de que forma eles atacavam as famílias? usando uma pressão psicológica fortíssima e muita distorção teológica. Eles convenciam rapazes muito jovens de que a vida dentro do mosteiro era um chamado espiritual superior a qualquer dever terreno que eles tivessem. Nossa, Esses jovens eram cooptados para os mosteiros sem o conhecimento e muitas vezes contra o consentimento dos próprios pais. uma lavagem cerebral. Sim, mais do que isso, ensinava-se ali dentro que derramar lágrimas pelos pais ou tentar ajudá-los na velhice era uma fraqueza terrível que atrapalhava a salvação. Era a destruição direta do mandamento de honrar pai e mãe. Tudo isso sendo justificado por uma falsa santidade. É revoltante. O próprio Lutero, analisando essa mesma prática décadas depois, chamou isso de uma monstruosa desumanidade. Caramba, é um cenário de pura manipulação. E a resposta de Wycliffe foi estrategicamente brilhante frente a isso tudo. Ele não tentou organizar revoltas armadas nem nada do tipo. Ele usou a inteligência, né? Ele usou a pena. Ele começou a escrever e a distribuir folhetos curtos e diretos, provando ali na Bíblia que Jesus e os apóstolos sustentavam a si mesmos e jamais viveram de extorquir o povo ou de mendigar. Ele atacou a raiz do argumento deles. Sim, ele esvaziou a base teológica dos frades. Além disso, ele atuou na esfera geopolítica. Como capelão do rei, ele forneceu os argumentos legais e bíblicos para que a coroa inglesa simplesmente parasse de pagar aquele tributo anual pesadíssimo que o Papa exigia. Ele demonstrou que o papado não tinha autoridade temporal para taxar uma nação soberana. E essa oposição firme às taxas papais ganhou uma nova dimensão quando Wycliffe foi enviado à Holanda. Sim, como embaixador real, certo? Isso mesmo. Durante cerca de 2 anos, ele negociou diretamente com os emissários do Papa. E esse período foi crucial na vida dele, porque serviu como uma janela aberta para os bastidores de Roma. Ele viu como a salsicha era feita, como dizem. Exatamente. Ele conviveu com os altos dignitários, ouviu as conversas de corredor e observou de perto as práticas deles. Toda aquela ilusão de uma liderança infalível e santa desmoronou completamente na frente dele. A máscara caiu. Caiu. Ele retornou para a Inglaterra com uma convicção absoluta, e ele declarava isso em alto e bom som, afirmando que a cobiça, a arrogância e o engano eram as verdadeiras divindades que eles adoravam na corte papal. Agora pensa comigo. Ao expor publicamente essa cobiça desenfreada e, pior, ao fornecer os argumentos que cortaram os lucros internacionais do papado, Wycliffe pintou um alvo gigante nas próprias costas. Com certeza, ele mexeu no bolso da instituição mais rica do mundo. Ele atraiu a fúria coordenada do sistema mais poderoso da face da Terra. Roma percebeu que queimar os panfletos não ia adiantar nada. A única solução lógica para eles era cortar o mal pela raiz. O que nos faz perguntar, com toda essa máquina de poder operando contra ele, como que esse homem não foi executado imediatamente? Bom, a máquina de poder certamente tentou. E tentou com força. A resposta de Roma veio em forma de 3 bulas papais, enviadas simultaneamente para a Inglaterra. 3 de uma vez? Sim, uma foi para o rei, uma para a universidade e a outra diretamente para os bispos. E olha, essas bulas não eram meras cartinhas de repreensão, eram mandados de prisão com força de lei internacional, exigindo que o herege fosse capturado de imediato. Uma armadilha legal inescapável. Reto para a fogueira. O cerco estava perfeitamente fechado ao redor dele. É uma situação em que, humanamente falando, não tem saída. Todas as instituições recebem a ordem suprema para destruir o cara. E é exatamente aí que a intervenção divina muda o curso da história de forma espetacular. Lembra daquelas cenas de filme onde o exército vilão cerca o herói, já preparou as armas e de repente uma força muito maior intervém e paralisa tudo? Sei bem, um clássico. Foi o que aconteceu. A morte realmente ceifou uma vida logo após a chegada daquelas bulas. Mas não foi a vida do reformador. Foi a de quem as enviou? Pois é, quem faleceu repentinamente foi o próprio Papa Gregório XI, o homem que havia assinado e despachado as ordens de morte.
No exato momento em que o Papa morre, o mandato eclesiástico perde sua força imediata. E aquele tribunal que estava se formando para julgar Wycliffe fica sem autoridade e simplesmente se dissolve. É de arrepiar. E a mecânica da providência divina foi ainda mais profunda do que isso. A morte desse Papa não causou apenas uma pausa temporária no processo. Ela engatilhou o que a história chama de grande cisma do Ocidente. Onde a igreja rachou ao meio. Exato! A disputa pelo poder lá em Roma foi tão feroz que resultou na eleição de 2 papas rivais e, posteriormente, eles chegaram a ter 3 papas. Uma loucura. A quem era o verdadeiro representante de Deus? O sistema papal precisou focar todos os seus recursos militares, financeiros e teológicos para lutar contra si mesmo. Uma autodestruição. Enquanto esse caos monumental acontecia no continente, Wycliffe ficou protegido lá na Inglaterra. Ele estava desfrutando de paz na sua paróquia de Lutterworth, escrevendo incansavelmente e apontando o povo para Jesus, o verdadeiro príncipe da paz, em total contraste com aqueles líderes sedentos de sangue. E no meio desse trabalho exaustivo todo, a fragilidade humana cobra o seu preço, né? Wycliffe adoece gravemente. Tem uma cena desse período que é fascinante. Ele está lá acamado, praticamente à beira da morte. Os frades mendicantes, que o odiavam profundamente, descobrem esse estado de fraqueza e correm para o quarto dele, levando as autoridades locais junto. Como abutres, né? Bem isso. Eles cercam o leito daquele homem já frágil, esperando ansiosamente que, pelo medo do juízo final que se aproximasse, ele fizesse uma retratação pública de tudo que havia escrito contra eles. O reformador fica ali, ouvindo as ameaças, em absoluto silêncio. Então, com a ajuda de um assistente, ele se senta na cama, fixa o olhar naqueles homens e com uma firmeza impressionante declara: não hei de morrer, mas viver, e novamente denunciar as más ações dos frades. Nossa! Os clérigos recuaram atônitos e foram embora. Esse episódio é incrível e ilustra de forma tão clara como Deus paralisa sistemas imensos e utiliza até mesmo a vaidade e as disputas de poder de estruturas corruptas para garantir que a sua verdade avance. Não tem barreira que segure. Nenhuma. A doença não o levou porque o relógio divino para a vida dele ainda não havia soado. Para a vida espiritual de quem nos acompanha hoje neste estudo, a lição é profundíssima. A mesma mão invisível que desmantelou tribunais, que confundiu os papas e que devolveu a força física a Wycliffe, continua operando perfeitamente nos nossos dias. É reconfortante saber disso. Muito. A providência divina escuda aqueles que se levantam com integridade para defender a luz, até que o propósito de Deus para ele seja plenamente concluído. E o propósito que Deus ainda tinha para ele era nada menos que a obra máxima da sua vida. Algo que exigiria cada fibra de energia que restava nele e que mudaria a Inglaterra para sempre. A tradução da Bíblia Sagrada para a língua inglesa. Isso mesmo. Esse foi o marco que redefiniu a história daquele país. Entregar as escrituras ao povo em sua língua materna, permitindo que as pessoas as lessem em suas próprias casas, era a estratégia divina desenhada para romper as correntes da ignorância. O espírito de profecia aponta e enfativa bastante que esse ato solitário de tradução teve um impacto libertador infinitamente maior sobre a sociedade do que as mais estrondosas vitórias militares daquela nação. Foi a introdução da luz direta na mente do povo comum. Mas a gente precisa olhar para o desafio logístico imenso aqui. Estamos falando de uma era décadas e mais décadas antes da invenção da prensa de Gutenberg. Sim, tudo manual. Não havia gráficas. Não havia como imprimir milhares de cópias da noite para o dia. Como que um livro do tamanho da Bíblia conseguiu se espalhar, alcançar camponeses e influenciar o país inteiro de forma tão rápida? É aí que vemos o milagre do esforço humano movido pela fé. A propagação não dependeu de máquinas, mas de um fervor que é quase indescritível para nós hoje. O trabalho foi feito através do esforço árduo de copistas manuais. Homens e mulheres que passavam uns dias escrevendo à mão, reproduzindo página por página. Dá para imaginar o cansaço e a dedicação. É inacreditável. E a fome pela palavra era tão intensa que as famílias mais pobres, que jamais poderiam arcar com o custo de um manuscrito inteiro,
juntavam suas parcas economias com outras famílias. Tudo isso para comprar um único exemplar. Às vezes apenas alguns capítulos do livro de João ou de Mateus, só para poderem ler em grupo. Isso mostra o valor que a palavra tinha para eles. E não parava por aí. Para contornar a falta de livros físicos, Wycliffe organizou os Lollardos, que era um grupo de pregadores leigos. E a atuação deles era clandestina e genial. Eles decoravam longos trechos da Bíblia recém-traduzida, escondiam as poucas páginas copiadas debaixo das roupas e caminhavam pelas estradas de terra, indo de vilarejo em vilarejo. Eles se tornavam a Bíblia ambulante, né? Exato! Eles não precisavam das imensas catedrais de pedra. Eles pregavam nas praças e nos campos, levando as palavras de Jesus diretamente aos que estavam marginalizados por aquele sistema opressor. E a doutrina central que motivava toda essa operação revolucionava o entendimento individual da fé. Wycliffe ensinou, de forma totalmente irredutível, que a Bíblia é a revelação perfeita da vontade de Deus e que o Espírito Santo, e não um concílio de clérigos distantes, é o seu intérprete autêntico. Isso quebra o monopólio da igreja. Totalmente. Ao afirmar isso, ele não apenas reformou a teologia, mas devolveu a responsabilidade e a liberdade de pensamento a cada pessoa. O camponês agora tinha o direito e até o dever de ler e entender a vontade de Deus por si mesmo. Trazendo isso um pouco para a nossa realidade atual, e eu pergunto a quem nos ouve. Hoje temos a Bíblia nos nossos celulares, com dezenas de versões a um toque na tela. Não precisamos esconder páginas nas roupas com medo de ir para a fogueira. Mas será que permitimos que o estudo fervoroso e reverente dessas páginas santifique a nossa alma, assim como forjou o caráter inabalável de Wycliffe? É uma pergunta que dói, né? Pois é, a ferramenta está nas mãos, mas o nível de sede espiritual depende de cada um. A abundância de acesso que temos hoje muitas vezes gera uma perigosa familiaridade, e isso nos faz esquecer o alto custo daquela liberdade. Para os contemporâneos de Wycliffe, o acesso à palavra era uma questão literal de vida ou de morte. E conforme essa revolução orgânica e silenciosa alcançava mais e mais corações, o sistema dominante percebeu que precisava de uma tentativa final e esmagadora para erradicar a fonte de toda essa insubordinação. E é isso que culmina no grande julgamento final. Com o tempo, as alianças políticas que antes o protegiam mudaram, e o parlamento inglês acabou cedendo à pressão papal. Wycliffe foi arrastado para o tribunal eclesiástico mais alto e temido do reino. E ali ele já estava bem mais velho e sem proteção política. Isso. Não havia mais defensores nobres ao lado dele. O sistema contava que aquele ancião, enfraquecido pela idade e abandonado por seus aliados, finalmente se curvasse. A expectativa absoluta de todos no tribunal era uma de duas coisas: ou uma submissão completa, implorando por perdão, ou uma condenação imediata às chamas. Mas ele não fez nenhuma das duas coisas. Nenhuma. A resposta de Wycliffe nesse tribunal é uma aula de coragem guiada pelo Espírito Santo. Ele não adota de forma alguma a postura de um réu acuado e medroso. Pelo contrário, com uma retórica cortante e uma clareza teológica demolidora, ele inverte completamente as posições no tribunal. Ele virou o juiz. Literalmente, ele começa a interrogar os próprios juízes, expondo a hipocrisia e os sofismas da liderança religiosa diante do Tribunal Supremo de Deus. Ele questiona, ali na frente de todos, a autoridade deles para vender a graça divina por dinheiro. A força moral de seus argumentos cria uma atmosfera tão esmagadora no recinto que os registros históricos indicam o verdadeiro terror recaindo sobre os seus acusadores. Eles ficaram apavorados. A frase final dele ali ecoa pelos séculos. Ele olha para aqueles homens poderosos, cheios de orgulho, vestidos em suas finas roupas eclesiásticas e declara: com quem julgais estar a contender? Com um ancião às bordas da sepultura, não. Com a verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá.
Que poder! E, depois de dizer isso, ele simplesmente se vira e sai caminhando livremente por entre seus inimigos. A presença de Deus naquele lugar era tão palpável e tão pesada que nenhum guarda, nenhum juiz ousou levantar uma única mão para detê-lo. E a repercussão dessa resistência inabalável chegou até Roma, claro. Ele foi intimado a comparecer pessoalmente perante o Papa. Contudo, um severo ataque de paralisia impediu que ele fizesse a viagem. A saúde física finalmente o prendeu. Mas a mente continuava brilhante, né? Afiadíssima. Impossibilitado de ir até Roma para falar, ele enviou uma carta que hoje figura como uma das repreensões mais geniais já registradas na história cristã. O que ele escreveu? Com um tom de profunda mansidão, mas com argumentos letais, ele aconselha o Papa a renunciar a toda aquela glória, riqueza e pompa terrena. Ele sugere, com base nas Escrituras, que o líder da igreja deveria seguir o exemplo de extrema pobreza e humildade de Jesus Cristo, a quem o Papa afirmava representar na Terra. Foi um golpe de mestre. Sim, ele usou a figura do próprio Cristo, pobre e manso, para expor a ostentação totalmente injustificável da corte romana. E a ironia mais espetacular de toda essa jornada é justamente o desfecho da vida dele. Pensa bem, o homem que passou décadas sendo o alvo principal do ódio de um império político-religioso implacável, aquele que teve múltiplos decretos de morte assinados contra ele e foi julgado repetidas vezes, nunca foi queimado na fogueira. Morreu em paz. Teve uma morte serena, natural, dentro de sua própria pequena igreja rural, enquanto administrava a comunhão aos seus fiéis. A missão que Deus lhe confiara estava perfeitamente cumprida. O alicerce da tradução e do ensino fundamentado apenas na Bíblia foi construído de forma tão sólida que mesmo séculos depois, lá no ápice da Reforma Protestante com Lutero e Calvino, os pilares estabelecidos por Wycliffe não precisaram ser refeitos, eles apenas foram continuados. A obra já estava alicerçada na rocha. Mas a amargura de Roma, no entanto, não conseguiu aceitar essa derrota silenciosa. O Concílio de Constança, realizado mais de 40 anos após a morte de Wycliffe, tomou uma decisão bizarra que revela a profundidade do ressentimento do sistema. Eles emitiram um decreto oficial ordenando que os ossos de Wycliffe fossem exumados. 4 décadas depois... Pois é. Eles desenterraram aquele esqueleto, queimaram os restos mortais em uma fogueira pública e jogaram as cinzas no pequeno riacho Swift, que passava ali perto. O objetivo era realizar um apagamento final, uma condenação póstuma para provar que a memória dele e os ensinamentos dele seriam destruídos para sempre. Mas, ao fazerem essa insanidade, eles criaram inadvertidamente a metáfora mais perfeita da expansão do Evangelho. O riacho Swift levou aquelas cinzas para o rio Avon. E o rio Avon fluiu e as despejou no rio Severn. O Severn as carregou com força para as águas do estreito, e dali elas alcançaram o vasto oceano, espalhando-se pelos mares de todo o planeta. É uma figura poética e real ao mesmo tempo. Muito real. A tentativa física de apagar o seu legado foi a exata representação do que aconteceu com seus ensinamentos na prática. A verdade não pôde ser contida nos limites da Inglaterra. As cópias de seus escritos cruzaram o mar, chegaram à região da Boêmia e acenderam a chama da verdade no coração de João Hus, garantindo que o fogo da reforma jamais se apagasse do continente europeu. Sintetizando toda a riqueza de detalhes que o espírito de profecia nos traz neste capítulo fascinante, nós chegamos a uma verdade incontornável. A verdadeira emancipação da mente humana e a libertação definitiva da consciência só acontecem de fato quando a fé se baseia exclusivamente nas Escrituras Sagradas como a única regra de prática e fé. É a única âncora segura. Grandiosidade do caráter de João Wycliffe não foi apenas fruto da sua capacidade intelectual, mas sim a prova viva do poder purificador e transformador de uma vida inteiramente submissa ao estudo contínuo e à obediência da palavra de Deus. Sabe, tentar aprisionar a palavra de Deus ou calar aqueles que a proclamam é exatamente como tentar prender um vento muito forte dentro de uma simples caixa de papelão.
Nota-se por um breve instante que a tampa foi fechada. Sente-se uma calmaria aparente e o sistema imagina que o vento foi dominado e silenciado. Mas não dura muito. Não dura nada. O vento simplesmente encontra uma fresta mínima nas bordas, acumula uma pressão irresistível, rasga aquelas barreiras de papelão com violência e se torna uma ventania purificadora imensa que cruza oceanos e muda o clima de continentes inteiros. A verdade sempre rompe as estruturas feitas por mãos humanas. Que analogia forte! E essa capacidade irrefreável da verdade de romper as trevas nos conduz a um pensamento final extremamente urgente para os dias em que vivemos. O que nos deixa com a seguinte reflexão. Se pararmos para observar, Wycliffe usou as tecnologias mais limitadas da sua época, a pena, a tinta e o sacrifício de copistas clandestinos, para hackear e desmantelar o maior monopólio de informação e poder religioso do mundo medieval. Hoje, a nossa geração tem a internet e os smartphones nas mãos, que representam a maior infraestrutura de distribuição de informação da história da humanidade. Um alcance que eles nem sonhavam. Exato. Mas a questão é, será que estamos usando essas ferramentas prodigiosas para libertar mentes através da verdade de Cristo, plantando sementes para o futuro? Ou estamos apenas utilizando essa tecnologia para nos distrair, permitindo que novos monopólios de futilidade e ignorância aprisionem a nossa atenção diária? É algo profundo para cada um pensar. Queremos agradecer imensamente a companhia e a atenção de cada ouvinte da Voz do Remanescente que nos acompanhou nesta jornada de hoje. Foi um estudo maravilhoso. Muito obrigada por estarem conosco. E convidamos todos a continuarem firmemente conectados aos nossos estudos, pois nas nossas próximas análises de O Grande Conflito, veremos como essas sementes da verdade sopradas pelos ventos da providência começaram a brotar em terras distantes, desafiando novos impérios. Um grande abraço e até lá!